Oi, tudo bem? Aqui é a Ana Sofia, VPID da SPM, NST Consultante do Tier 2. E eu vim falar um pouco sobre Post Experience. O que é isso? Como faz? O que significa? Então, primeiro, os Post Experience Standards, na verdade, só existe um. É o último, é o Debrief with Isaac Home. Então, na verdade, não, ele não é uma responsabilidade de ICX. Mas então, por que a gente está falando sobre isso? O debrief, ele é a última parte do nosso processo, então é a última entregável que a gente tem com os nossos EPs. E aí o que precisa acontecer é que no final dessa experiência ele vai ter uma reunião com o OGX, quando ele já tiver voltado para o país dele, para fazer um fechamento de tudo que foi, pegar feedbacks, e aí também fazer preenchimento da survey e essas coisas. Mas por que a gente tem que olhar para isso, já que não é nossa responsabilidade de entrega como standard? A gente tem que muito pensar em co-delivery. Então, não adianta a gente pensar em entregar todos os outros standards que a gente entregou até então e não pensar em debrief e perder um completed por uma coisa tão boba. Então, é muito importante que tenha aí uma comunicação e uma sinergia muito boa com o Jax para garantir essa entrega. E aí, quando que isso acontece? Então, tem o Realize, e aí toda a parte do Experience, então a gente entrega todos os standards de Experience, como eu falei, tem que muito focar em co-delivery, o Jax tem que estar muito ciente do que está acontecendo, para que depois no debrief também ele possa auxiliar o EP a entender o que ele teve e o que ele não teve. E uma coisa muito legal também, que é muito importante, é que a gente mesmo, como ICX, faça uma closing com o EP. Não, isso não é o debrief, mas é uma reunião no final da experiência para fazer um fechamento. É a gente pegar feedbacks, tanto positivos quanto negativos, sobre como foi a parte nossa da entrega, e também fazer uma revisão com o EP de tudo que aconteceu. Então, repassar standard por standard o que aconteceu, o que não aconteceu, o que ele teve, o que ele não teve, para ele ter muito claro o que foi entregue. Porque muitas vezes um EP, ele lá, vai ter IPS, só que ele não sabe que se chama IPS, e aí ele fala que não teve. Ou, enfim, várias coisas acontecem, a acomodação ele pode ter tido, só que não foi do jeito que ele esperava, porém a gente entregou com tudo que a gente tinha alinhado. Também pode falar que não teve, e aí tem que só alinhar essas coisas para que tudo seja claro do que era nossa responsabilidade, o que não era e o que entregamos. Aí vai ter o finish, ele vai terminar o projeto, ele vai voltar para o país dele, e é aí, nesse momento, que acontece o debrief. No debrief é quando os completeds são garantidos ou eles caem, enfim, porque é quando tem o preenchimento da survey. E aí, para esse momento, é muito importante ter um track com o Jax, como eu falei. Então, saber exatamente quando vai ser o debrief, o que vai acontecer, se o EP tá ciente. Uma coisa muito legal também é que o EP já saia daqui com a data marcada do debrief, para que a gente também consiga controlar isso um pouco melhor. E aí, então, mais especificamente, o que acontece nesse momento? Então, 3 focos, né? Como eu falei, tem os feedbacks, mas além disso, coisas mais práticas que o EP tem que fazer. Preencher a survey em relação aos 16 standards. Então, ele vai responder sobre cada um dos standards, o que ele teve e o que ele não teve. E aí, isso ele pode pensar muito no que a gente conversou na closing, quando ele estava aqui ainda no Brasil, sobre o que foi entregue, o que não foi entregue, e relembrar com o Jax dos standards responsabilidades de OJAX. Ele tem que refazer o LDA, então, o teste que ele fez, né, antes de viajar, ele vai refazer para saber quais dos pilares de liderança ele desenvolveu ou não, para saber qual foi o impacto da experiência na liderança dele próprio. E aí, por último, e muito, 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 muito importante, ele tem que responder a Feedback Survey, famosa NPS. O que é essa Feedback Survey? Então, é aí que ele vai falar sobre a qualidade e a satisfação da experiência dele. Então, primeira pergunta já é: de 1 a 10, quanto você classificaria o seu intercâmbio? De 1 a 10, quanto você recomendaria para outra pessoa? E aí ele vai perguntar outras coisas também, tipo, quais foram os standards que você mais ficou satisfeito com a entrega? Quais foram os standards que você ficou menos satisfeito com a entrega? E também, no final, tem um espaço, uma caixa de texto livre para ele escrever feedback sobre o que ele achar importante.
Então, também é muito importante que ele entenda a diferença entre a survey dos standards e a survey de feedback. Em relação aos standards, ele só tem que responder se ele teve ou não teve. Na feedback survey é quando ele pode elaborar e falar o quão satisfeito ele ficou com cada uma das coisas. E aí, então, é mais ou menos isso que acontece, mas para fechar, é muito, muito importante que a gente tenha uma comunicação muito ativa com o Jax, não só no final, para garantir que tenha o debrief, mas ao longo de todo o projeto, para que o Jax também esteja ciente do que esteja acontecendo e possa auxiliar o EP e também a gente se apresentar como uma frente unida que sabe de tudo que está acontecendo. Então, aí é legal a gente também ter a closing antes do EP viajar, já com a data do debrief marcado, para que tudo esteja muito, muito, muito claro para todo mundo. E aí é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Aí está meu contato. E beijinhos, vamos conseguir muitos, muitos completeds.